Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos nos diversos países lá na Colômbia. Hoje é feriado e estão reunidos em diversos lugares, como é na zona do Cafezal, lá em Pereira, Tisaganda, lá com nosso irmão Ricardo Arteta, e também Reverendo Ivan Sarmiento está por lá também, todos os ministros também do Vale del Cauca e do sul, do ocidente, de todas as regiões da velha Colômbia, que hoje estão reunidos neste momento. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro deste ano de 2023. Nos diz nas Sagradas Escrituras, no capítulo 10 do livro do Apocalipse, versículo 1 em diante: vi descer do céu a outro anjo forte, envolvido em uma nuvem, com arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou a grande voz, como um leão ruge, e quando houve clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Quando os 7 trovões produziram suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo já não seria mais, senão que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, tal como ele anunciou aos profetas, seus servos os profetas. O Filho do Homem revelado em juízo. Podem assentar-se, por favor. Nesta pequena porção que vou ler-lhes aqui da mensagem que nós estivemos vendo e escutando ontem, que é uma mensagem onde nos mostra claramente a obra que Deus está realizando neste tempo final, que é a obra do 7º selo, nesta última etapa, na etapa final, que é a obra desse anjo que era diferente dos outros anjos. Na mensagem de ontem, vejam na página 18, uma porção aqui, onde nos fala. Podemos começar um pouquinho antes, na 17, ele vem lendo na página 369 do livro dos selos, e lá embaixo, na página 17, diz: vem antes que caia o juízo, os ministérios de Moisés e Elias estarão proclamando o juízo que hão de vir, estarão pregando o dia de vingança do nosso Deus, e isso, Cristo não pregou isso na sua segunda vinda. E não era Cristo que tinha de proclamar o dia de vingança do nosso Deus, e agora aparecem as 2 oliveiras proclamando o juízo divino, pregando o juízo que há de vir, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Onde esteja o Filho do Homem manifestados, Cristo, aí estarão os anjos do Filho do Homem. Lembrem-se que o título de Filho do Homem é o título ou é título de profeta. No livro de citações, em vários lugares, onde ele nos fala, vejam um lugar aqui na página 12A, parágrafo 126, diz: porque ele não foi reconhecido como Filho do Homem. Filho do Homem era a revelação espiritual de profeta. Filho do Homem significa profeta. E escreve: Filho do Homem igual profeta. A revelação, espírito de profeta. A palavra de Deus para esse dia era ou dispensação. E escreve aí, e podem ler depois tudo isso, todo esse extrato, onde nos fala dessa manifestação do Filho do Homem. Agora vejam.
O que continua dizendo aqui o nosso irmão William, Deus não pode ter dois profetas maiores ao mesmo tempo ministrando, mas pode ter dois poderosos ministérios operando ao mesmo tempo em um só homem. Continua dizendo nessa parte aí, onde vem falando da página 369 do livro, 369 do livro dos Selos. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E ele nos diz aí, de modo que, sob a pregação dos ministérios de Moisés e Elias, falando a respeito dos juízos divinos que hão de vir, ou seja, pregando o dia de vingança do nosso Deus, tem uma parte onde todavia tem misericórdia, há uma parte onde ainda tem misericórdia, e aí é onde a misericórdia pela última vez se prega, sob os ministérios de Moisés e Elias. E esse é este tempo no qual onde estamos vivendo. Aquele que recebe a mensagem diz no livro dos Selos, onde ele escreve embaixo, Moisés e Elias, aquele que recebe a sua mensagem recebe misericórdia, porque é a última misericórdia que Deus está estendendo para os escolhidos de Deus. Continua dizendo, mas logo quando já estão caindo o juízo divino, ou seja, já isso será, quando os juízos divinos já estejam caindo, já a misericórdia terá terminado. Sob o ministério de Moisés e Elias é que a misericórdia pela última vez se estará manifestando. E sob estes mesmos ministérios começará o juízo divino. E é aí onde se faz o entrelaçamento entre o juízo e a misericórdia, e entre a dispensação do reino e a dispensação da graça. Continua dizendo, e quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, dizia aos montes e às penhas, caí sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E diz o irmão William, agora podemos ver que sob estes ministérios existe algo grandioso ou grande, tanto para a igreja como para o povo hebreu, como para o mundo. E continua falando aí de tudo isso que esses ministérios estarão fazendo e cumprindo. E no livro de citações, para que vejam algo aqui, na página 22 do parágrafo 183, onde nos fala aí, esta porção onde diz o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e meu desejo é não fazer isso tão pessoalmente nessa reunião, mas eu espero que o Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler ou entender o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e esteve se revelando a si mesmo por uns quantos anos que passaram ou passados a sua igreja na sua misericórdia, ensinando-lhe a sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, tal como ele fez com Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo para a igreja. Riram dele e escarneceram ele. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo para o mundo. E as nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua forma de graça, no seu dia de graça, bem melhor. E diz dispensação, ele escreve aí, a segunda dispensação, ou seja, a dispensação da graça. Mas vejam, em um escrito lá atrás, ele escreve aí, o Filho do Homem, revelado em misericórdia, em William Marion Branham, e escreve no precursor. Aí em cima ele escreve no precursor. A próxima vez que ele se revelará é em juízo.
E aqui menciona o juízo no precursado. E escreve no anjo de Jesus. Vejam, esse anjo é o que esteve no meio da sua igreja e no último tempo, no tempo final, se iria fazer carne. Ou seja, é esse anjo que era diferente dos outros anjos nessa manifestação desse anjo, que é a manifestação do sétimo selo. E isso foi o que o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, veio realizar. Fazer a obra de precursor, anunciador. E ele anunciou esse anjo, o qual ele se estaria manifestando no meio da sua igreja em juízo, mas que traria misericórdia para os escolhidos de Deus, porque ele, ao não estar no trono de intercessão, ele, na sua última manifestação, é onde, através dessa manifestação, ou por essa manifestação, dá a sua igreja aos seus escolhidos, dá essa via, essa entrada, através desse novo propiciatório, para que assim, nesse tempo, onde o povo está se preparando, escutando os trovões, escutando a revelação do sétimo selo, o qual os trovões trazem isso, e vejam que esse instrumento é quem traz essa revelação do sétimo selo, essa revelação dos trovões, o qual, em várias mensagens, ele falou isso, que é, e que seria em uma grande carpa catedral, que ele estaria dando a conhecer, revelando o mistério do sétimo selo, e isso ele nos diz que é na carpa se estaria pregando os trovões. Ou seja, aqui, vejam, na página 32 dessa mesma mensagem que estávamos lendo, a autoridade de Deus, que foi no domingo que passou, que estivemos escutando essa mensagem, e ele diz: se é conhecido o mistério do sétimo selo, é conhecido o quê? O mistério da segunda vinda de Cristo. E são os trovões os que revelam esse mistério. É Cristo, a voz de Cristo falando à sua igreja. E se vai falar à sua igreja, tem que ter um instrumento, uma boca, um véu de carne, através do qual o dele Cristo fale. Agora vejam que esse ministério é o que estará falando à sua igreja neste tempo final, dando-lhe a fé, a revelação para ser transformados e raptados. Sem essa revelação, ninguém ou nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada. E todo aquele que não está recebendo a revelação, não está escutando e vendo tudo o que está acontecendo aí, portanto, consequentemente, não será transformado. Tudo é simples. Agora, é o que ele nos falou, que nos disse que os irmãos estariam até acompanhando os louvores, mas olhem como Deus cumpre tudo de uma forma tão simples, e como não foi. Isso não foi falado, nem pelo reverendo William Branham, nem por nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, pois quando Deus está cumprindo o que Ele prometeu, pois muitos passam em branco por alto. Mas olha, os escolhidos não. Eles estão de prontidão, alertas, estão conectados com o lugar onde o Espírito Santo nos disse ou nos falou que estivéssemos conectados, linkados. No livro da visão da carpa, no volume 3, ele nos fala, isso é um extrato da mensagem, será conforme a visão divina, nos diz, no tocante à visão da carpa, tenda, vemos que é uma promessa muito grande. E onde se cumpre essa visão, porque tem que se cumprir em algum país, onde se cumprir essa visão, haverá grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão aí e para as que estarão conectadas escutando as pregações. Se estão escutando as pregações, se existe pregação, é porque existe uma voz falando, tem uma voz falando. E escutando tudo o que estará acontecendo, e vendo tudo o que estará acontecendo nesse lugar, ou seja, que tampouco terão que estar presentes, porque ele chegará através da internet, do satélite, da televisão e assim por diante, nos diversos países. O cumprimento dessa visão cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo
povo de Deus. Como é que as bênçãos estarão sendo trazidas para o povo? Através da palavra falada. E como lemos, para ser falada as palavras, para ser faladas as bênçãos, Deus usa um véu de carne, o seu instrumento, último instrumento, seu instrumento final, o mensageiro que Deus tem neste tempo no meio da sua igreja. A manifestação desse anjo que era diferente dos outros anjos, mas para muitos, quando vão recebendo toda a revelação que Deus lhes está dando, ou seja, todos os escolhidos se regozijam, se alegram, se avivam, ficam avivados e dão graças a Deus que estão vendo o cumprimento daquilo que Deus prometeu. E para outros, quando escutam todas essas coisas, eles rugem seus dentes e vocês podem ver como começam cada vez progressivamente, começam a atacar mais e mais forte, bater cada vez mais forte. E às vezes já não tem esse cuidado que talvez eles antes tinham, senão que agora falam abertamente, vão falando coisas as quais estão direcionadas ao ministério e à obra que Deus está realizando em uma grande carpa catedral, focada nisso. Já eles nos tinham dito, quando vocês vejam esse ataque dirigido ao ministério e à grande carpa catedral, vigiem, fiquem em alerta, porque vejam, tudo isso já foi profetizado. É por isso que nós não podemos nos escandalizar e com isso ficar bravos ou aborrecidos, porque tudo isso já foi falado que tinha que ser assim, tinha que acontecer assim, tem que existir pessoas que cumpram isso. Por isso, ou por causa disso, sempre se é dito que deixe-os quietos para que eles cumpram essa parte também. A nossa parte que nos corresponde, que nos cabe, é escutar e receber tudo aquilo que foi prometido que se estaria realizando, fazendo em uma grande carpa catedral, e nos preparar para irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. Os outros, pois estão fazendo a sua parte, que é a parte de atacar a obra de Deus, o ministério, a carpa, atende todos os irmãos que estão se preparando para o rapto. É por causa disso que cada um faz o trabalho que lhe corresponde, o qual, através do seu Pai, ele opera nos seus filhos. O seu Pai opera nos seus filhos, no seu instrumento. E nos escolhidos, também nos escolhidos. E esse é Deus, nosso Pai Celestial, que opera nos escolhidos. E pelo outro lado, o diabo, que também tem filhos. E por esse lado também eles têm que cumprir o seu trabalho, o seu labor por este lado. Todos cumprem o labor que lhes corresponde, que corresponde a seu Pai, de acordo com seu Pai. Agora vejam que tudo isso também aconteceu no tempo de Jesus. Começaram primeiro de uma forma progressiva, pouquinho a pouquinho, até que o crucificaram. Primeiro é assim como que bem suave, cada vez a pressão ia sendo maior, e assim mais abertamente, e depois já chegou-se na parte final, culminante da crucificação de Jesus. E assim é também no nosso tempo, porque o irmão Branham diz que seria paralelo em tudo. Agora, na terceira etapa, diz o irmão Branham que eles o vão reconhecê-lo, mas quando se fizer isso, vai ser muito tarde para essas pessoas quando isso acontecer, quando fizerem isso. E vejam aí, também nos fala em uma parte aqui, desta mensagem que nós estamos lendo. Vamos retornar para a mensagem de ontem, uma partezinha dela aqui. Na página 33 embaixo, portanto, todos estamos chamados a ter nossas vidas consertadas e a ensinar a nossos irmãos em nossas congregações a ter suas vidas consertadas, porque quando vier essa manifestação da terceira etapa numa forma absoluta, então será o tempo para o juízo começar pela casa de Deus, e os Ananias e Safira já não terão tempo para se arrependerem. O tempo para arrependerem-se é este tempo formoso que nós temos até o momento. Mas quando se completar a igreja, e já se completou, já foi completada, e Cristo saia do trono do Pai, e ele já saiu do trono de intercessão, então já se terá feito muito tarde para as pessoas se arrependerem de seus pecados e ajeitarem suas vidas com Cristo, e Cristo limpar-nos com seu sangue de todo pecado. Mas lembre-se que já
já dissemos e lido e temos mostrado havia o caminho que os escolhidos de Deus têm neste tempo e o qual Deus tinha reservado essa via e selado nesse mistério do sétimo selo, no mistério da meia hora de silêncio, e isso, ele já sabia disso, que este tempo no qual, desde que ele sai do trono do Pai, toma o título de propriedade, ou traz a terra aberta, ou entrega para um homem, e esse homem profetiza, e também vem trazendo o dia de vingança do nosso Deus. Vejam, ele sabe que todavia ainda há um povo, um grupo que está esperando a fé de rapto, mas que ainda estão nesses corpos. Então ele provê esse novo propiciatório. E esse é o grande mistério, o qual os escolhidos neste tempo final o entenderam, compreenderam e têm crido e receberam esse novo propiciatório. Estão assegurados aí, seguros aí. E tudo isso é motivo de tropeço para aquele que não vai fazer o rapto. Ou seja, que já a pessoa já pode identificar essas pessoas que farão o rapto. Diz que os escolhidos verão essa separação que Moisés e Elias estarão fazendo e saberão, conhecerão quem são os que vão ficar e quem são os que vão ir embora, partir. Porque esse anjo é quem faz a separação, a segregação, e isso o faz o anjo de Jesus, o anjo com o selo do Deus vivo, o anjo operando, porque esse é o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e de Elias neste tempo final, fazendo a segregação. Continua dizendo na página 34, então lembre-se que o juízo começará pela casa de Deus, onde sairão, onde aparecerão os Ananias e Safiras, aparecerão e muitas outras pessoas. Ou seja, porque a terceira etapa será para os perdidos, para a igreja, ou seja, para o cristianismo e para a noiva. Lembre-se que ontem, a citação que lhes li, junto com esse outro extrato que eu lhes falei, que isso vão juntos do livro dos selos. Aí vocês podem ver todo esse mistério sendo aberto e onde primeiro é morte espiritual primeiro. Já o juízo já está sendo realizado, sendo feito na igreja do Senhor. Porque o juízo começa pela casa e onde diz, aí é onde aparecerão os Ananias e Safiras, aí são muita gente, muitas pessoas que estaria contra o programa divino, e a primeira coisa que eles recebem é morte espiritual. Mesmo que continuem vivendo, mas já estão mortos espiritualmente. Uns se dão conta e outros não, e aqueles que se dão conta percebem numa mensagem que o irmão William diz que estão dispostos a fazer qualquer coisa quando já sabem que seus nomes são apagados ou foram apagados. Ou seja, que tudo isso já está se cumprindo e já existem pessoas que estão fazendo e cumprindo o tipo e figura de Ananias e Safira. Ou seja, que já o tipo foi colocado e agora é o cumprimento nas pessoas que estão realizando, fazendo esse tipo e figura, e nele se cumpre neles. E já tudo isso está acontecendo. E todas essas pessoas que estão liderando grupos, levando pessoas, especialmente ministros, os quais olham, irmão Branham, vamos ler essa parte aí? Isso foi uma mensagem que nós tínhamos lido, ou lemos um extrato de uma mensagem, ou um extrato dessa mensagem, nós lemos, faz pouco tempo lemos ela, onde o irmão Branham está falando aí, isto foi numa mensagem, um dos homens mais vis do povo, Jesus com os pés sujos, e apenas essa partezinha aí para que vejam o dano, o mal tão grande que fazem, ou que faz uma pessoa que
guia o povo para a direção errada, equivocada. E é bem facilzinho identificá-los, é muito fácil. Agora vejam o que diz o irmão Branham aí, que é algo duro, mas é a verdade. E tal como diz o irmão Branham, foi o Espírito Santo o que falou isto aqui, onde ele diz, aí na página 14 lá embaixo, para 15, da 14 para 15 a página, diz, mas ela continuou, ou seja, aquela que estava lavando um pouquinho antes. Muitos vêm ao nosso serviço apenas para rir, pensando que fazem um show dele, mas ele conhece o seu coração. Pecador, algum dia tu ficarás na frente dele, de pé. Recentemente reuniu-se aqui um grupo de pessoas, eram estudantes para ministros, e cada vez que eu começava a pregar, eles diziam, aleluia, bendito o Senhor, aleluia. Não sabendo que o próprio Deus ao qual eles zombam será o seu juiz algum dia. Lembre-se que quando ele tinha falado, o anjo lhe falou, tem cuidado, muito cuidado, porque é uma armadilha o que vai acontecer ou vai passar. E ele esteve de olho nisso, em alerta, e foi quando ele esteve pregando que uns rapazes bem jovens, um casal jovem, ficaram fazendo coisas na frente dele enquanto ele pregava, e o anjo lhe fez lembra que isso é uma armadilha, ou seja, que a pessoa tem que ter muito cuidado também naquilo que falar no tocante às pessoas que se levantam contra ou fazem coisas zombando, uma coisa ou outra coisa. Lembre-se que é o diabo tentando, e é uma armadilha do diabo. E isso é um ensinamento aí que o irmão Branham nos dá ou nos faz aí. Vejam, porque o que ele lhes falou foi bem melhor, pediu pela salvação deles. Ou seja, que nós mesmo tendo esse poder para falar algo contra essas pessoas, nós não devemos usar isso para isso, usá-lo para isso, porque é uma tentação do diabo isso. E isso, bem melhor, deixa isso quietinho ou quieto, e eles já prestarão contas por isso. Não fiquem, ou se põem, eu sempre lhes falei que não fiquem questionando, debatendo, nada dessas coisas. Deixem isso quietinho, de lado, e lembrem-se que essas pessoas também têm que cumprir aquilo que foi falado que seria ou aconteceria neste tempo final, onde atacariam o ministério, a obra de Deus, tudo que ele estaria realizando no cumprimento da visão da carpa da tenda. Assim que eu volto, falo isso novamente para vocês, para que tenham isso bem claro, os irmãos tenham isso bem claro, os jovens, os irmãos, e tudo isso que acontece nas redes sociais, e me dizem, olha aqui, isso aqui, olha isso aqui, olha essa outra coisa aqui. Esse pessoal tem muita coragem. Isso é que o diabo quer, te tirar da casa, da casinha. Então não deis ouvidos nem atenção a nenhuma dessas coisas, a nada disso, mas sempre consciente de que isso iria acontecer. E tem que ter pessoas ungidas para isso. Ou seja, isso já foi falado, e não é uma surpresa para nós nada disso. Lembrem-se que no povo hebreu, entre o povo hebreu, houve um tempo de provação. Foram 40 anos no deserto, tempo de prova. E aí ele fala isso, que foi com um propósito, com um motivo. Diz que te afligiu. Vamos buscar isso. Deuteronômio 8. Versículo... Desde o versículo 1. Olha, hei de pôr por obra todo o mandamento que vos ordeno hoje para que vivais e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que vossos pais, e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, te trouxe por estes 40 anos no deserto para te afligir, para te provar, para saber o que havia no teu coração, se haverias de guardar ou não os seus mandamentos. Agora vejam que se tudo Deus chegasse a cumpri-lo logo em seguida, ou seguidamente, que tudo tivesse
feito uma realidade, Deus tivesse permitido que o nosso irmão William estivesse um pouquinho mais conosco e que se estivesse tendo essas atividades com ele aqui, ou reuniões aqui com ele pregando, e logo em seguida tivesse acontecido a ressurreição e o rapto, então teriam muitos que teriam se grudado na gente de penetra, mas Deus já tinha tudo isso no seu programa. Estamos falando algo como se tivesse acontecido ou sido assim, mas não foi assim. Deus tinha no seu programa este tempo final, este último tempo, e neste tempo final esta parte de prova, de provação final, última prova, a prova na qual onde se estaria abrindo o mistério do sétimo selo, e isso daria e cumpriria essa separação, essa segregação entre aquilo que é correto e é errado. E aí o desespero começam então a sair do coração, as coisas que existem nas pessoas ou há nas pessoas. O que antes vinha-se tudo, parecia que todo mundo estava na mesma linha de pensamento e tudo era maravilhoso. Mas vejam, até que chega-se na etapa de prova, onde começa a sair de dentro essas coisas que estavam aí e que, quando chegou o momento, então saem reluzindo isso e começam a atuar, as pessoas atuando conforme a como é o seu pai. Se são da linha ou da linhagem da serpente, pois vão tirar sapos e cobras pela boca e vão falar coisas que é proveniente do seu pai. Vem do seu pai o diabo. E na outra linha ou linhagem, pois vão falar bênçãos e vão se agarrar dessa revelação e vão dizer: isto era o que eu estava esperando. Esta é a palavra, a revelação, o avivamento que eu estava esperando, que foi falado, prometido pelo reverendo William Branham, profetizado e foi falado pelo nosso amado irmão William Souto Santiago que iria acontecer. E agora estou vendo isso, vendo o cumprimento e estou agradecido. Era isto. Surge esse avivamento, esse despertamento nesse filho e filha de Deus. Vejam aqui, continua dizendo, na mensagem do irmão Branham, Jesus com os pés sujos, diz: não sabendo que o mesmo Deus ao qual eles zombam será o seu juiz algum dia. Mas ela continuou, não importando a ela o que Simeão dizia ou falava agora. Simão, estando com a sua cara vermelha e torcendo-se, retorcendo com a sua justa indignação, levantou-se e estava pronto para explodir. Chamou a atenção de todas as pessoas, assim como ele voltou-se, se endireitou e disse: E diz o irmão Branham, aí na tradução que me passaram, desta parte aí tem uma tradução, porque aqui a tradução está um pouquinho... talvez não esteja tal como aconteceu ou foi, mas nesse parágrafo onde continua dizendo, o irmão Branham aí, ele falando, diz: fariseu, santurrão, hipócrita, membro de igreja. Esse é o mais grande enganador que eu conheço. Ou seja, está referindo-se aí a Simão, veio falando desse fariseu. Esse é o mais grande enganador que eu conheço, um velho crente conservador manufaturado. Ele é o pior ele é pior que todas as prostitutas e todos os adolescentes malvados que existem no país. Ele distanciará as pessoas de Deus muito mais do que qualquer coisa, mais do que todos os bares que há na rua. Olha, porque aquele que distancia mais um ser humano das coisas de Deus é o diabo, mas ele precisa de um instrumento. Assim como Deus usa os seus instrumentos, que é onde estão, para realizar a sua obra, o diabo também faz isso. E vejam que esse ser, esse fariseu santurrão, como ele fala aí, leva mais filhos, conduz mais filhos. Diz:
distanciará as pessoas de Deus muito mais do que qualquer coisa, muito mais do que uma prostituta, muito mais que um adolescente malvado, ou mais do que um bar. Então pense nisso, esses líderes que distanciam o povo da obra de Deus, do programa de Deus que corresponde, pertencente a este tempo final, porque a ordem e o que ele nos falou, e eles não podem dizer que não foi dito isso, senão que ele deixou o que iria estar acontecendo. Ele deixou em uma grande carpa catedral, e o que o povo tinha de fazer, já para empezar, já são desobedientes, porque vejam o que continua dizendo aí nos extratos sobre a visão da carpa no volume 3. Estou na página 274, diz, onde tínhamos parado aí. Que será transmitido pela internet, pelo satélite, televisão e assim por diante nos diversos países. O cumprimento dessa visão cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não apenas do país onde estará a visão da carpa se cumprindo, senão para todos os países, todas as nações, todos os indivíduos que estarão escutando e vendo tudo o que estará acontecendo neste lugar, e também estarão acompanhando os cânticos que se estarão cantando ou fazendo neste lugar. Agora vejam que no cumprimento da visão da carpa e no desenvolvimento dessa obra que Deus está realizando como juiz no meio da sua igreja, ele nos falou aí que cada ministro é responsável de ter um bom telão, as suas antenas para que estejam conectadas, e até mesmo desde o devocional dos cânticos, ou seja, não podem vir depois com a desculpa, não, é que eu apenas me conecto quando colocam o vídeo, pois tem uma parte onde você está se desviando. E lembre-se que Deus discerne as intenções do coração. E Deus não pode ser enganado. E todo aquele que não está conectado com a grande carpa catedral e o que ele disse, tal como ele disse que o povo fizesse, pois automaticamente estão guiando o povo como este fariseu aí, como esta pessoa lá no tempo de Jesus. O que o irmão Branham falou aí. Tão simples assim. E muitos, esses rangem os dentes e ficam mais raivosos, mais furiosos, mas as coisas têm que dizê-las tal como elas são. E lembre-se, ele pagará, diz a Escritura. Ou seja, cada um receberá o que lhe cabe neste tempo final. Ele, neste tempo final, ele nos está dando a bênção maior, mais grande, que o povo necessita, precisa. E essa é a bênção de ter essa fé de rápido, essa bênção para obter a nossa transformação. E o Filho do Homem revelado em juízo, vejam, a parte que está sendo feita agora é em misericórdia. O cumprimento daquilo que disse ou falou o precursor da segunda vinda do Senhor, que veio em misericórdia, ele diz, na próxima vez já é em juízo. E no tempo do nosso irmão William, tem que se entender, mesmo que já todos os escolhidos entenderam muito bem isso, talvez um ou outro ainda está nessa parte de compreender bem esse mistério, mas Deus o continuará ajudando. Vejam que o arcanjo Gabriel aí estava falando as coisas que tinham de acontecer para Maria, que é a igreja, é representada na igreja, ou representa a igreja Maria. E se você coloca ou colocar o arcanjo Gabriel na posição que lhe cabe neste tempo, ali podem ver a um precursor, João, e a um precursado, Jesus, naquele tempo. E isso mesmo neste tempo final, é a mesma coisa. Vejam o simples que Deus
nos está mostrando e revelando esse mistério para nós, mas complicam isso ou complicam ele, e quem unicamente complica as coisas é o diabo. Agora vejam o que ele diz aí, daquilo que lemos, que em misericórdia revelou-se no reverendo William Branham, e escreve precursor, e em juízo será no precursado. Portanto, temos que buscar o precursado que esteja falando do tempo onde não há misericórdia, onde já saiu do trono de intercessão. Temos que buscar esse instrumento, e esse é o instrumento no qual ele está cumprindo nele tudo que foi precursado pelo reverendo William Branham. Nesse instrumento, nele é que ele se revelará em juízo, diz aí. A próxima vez que se revelará é em juízo no precursado. É no precursado que ele, neste tempo final, se está revelando em juízo. O Filho do Homem revelado em juízo. Foi para mim um privilégio, uma bênção grandiosa poder enviar essas palavras de saudações a todos os irmãos reunidos lá na Colômbia e nos diversos países que estão hoje reunidos. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.